Noite, Pedro. Vou esperar um pouquinho para a gente iniciar nossa aula. Ó, layout diferente agora do Google Meet. Legal, boa noite, Daniel. Boa noite, João. Pô, bacaninha. Depois eu vou ver se tem mais recursos. Boa noite, Jéssica. Tá gravando a aula já. Tive um problema com a aula passada, na gravação, corrompeu o arquivo. Daí eu vou gerar uma nova. Vou ver se eu gero uma aula ou se eu gero um podcast para ficar mais rápido e jogo lá no YouTube para vocês, tá? A gente está com um número legal já de pessoas. Então tá, vamos iniciar para sem delongas. Na aula passada e retrasada a gente falava sobre o conhecimento racionalista e o conhecimento empírico, essas duas formas de teorias de conhecimento, né? Hoje a gente vai falar sobre o idealismo e Immanuel Kant, tá? Então, os racionalistas, eles diziam, né, como Descartes e como Platão, que o teu conhecimento advém da razão e que tu pode ir conhecendo o mundo, ter conhecimento, adquirir conhecimento através apenas da razão e que certos conhecimentos são inatos. Depois a gente estudou os empiristas, como Hobbes, Locke e Hume, né? E esses Francis Bacon, e esses caras vão dizer que não, que a gente não tem conhecimento inato e que o nosso conhecimento até tem um papel, mas ela tem um papel secundário e que sim, o acúmulo de experiências e observações é que geram conhecimento real sobre o mundo, tá? E daí a gente vai chegar no idealismo, tá, pessoal? O idealismo, ele é um movimento... Opa, deixa eu trocar aqui. Aí. Deixa eu aumentar a tela também para ficar melhor. Deixa eu botar aqui que aumenta. Perfeito. Então, o idealismo, ele é inaugurado por Platão, né? Digamos assim, Platão não era um idealista, certo? O idealismo ele vai começar com os alemães, principalmente com Kant. Mas Platão, ele, com a ideia do mito da caverna, ele dá um pontapé inicial para essa questão da percepção, da subjetividade, né? Você se lembra do mito da caverna? Pessoas acorrentadas numa caverna só viam as sombras numa parede que eram projetadas por fogo atrás e elas achavam que aquilo era a realidade, né? Quando uma se solta, conhece o mundo de verdade e aí realmente ela acaba então tendo essa concepção de o mundo de verdade, volta, explica para os outros que não tratam isso muito bem, tá? Platão era um racionalista, porque ele acreditava que nós vivíamos um processo de reminiscência, né? Aquele processo de que, ao decorrer da nossa vida, nós readquirimos as ideias que existiam lá no mundo das ideias, que era o mundo da alma, tá? Então, o idealismo, ele nasce com os alemães, ele nasce no iluminismo, tá? Qual é a grande questão aqui? Né? No mundo acadêmico alemão, o que dominavam eram os matemáticos, certo? E esse movimento empírico que vem de Hobbes, Locke e Hume, ele bagunça com esse sistema que existia no mundo alemão, né? E com toda a filosofia em si. E a ciência, e esse sistema empírico, ele é meio corroborado pela ciência, porque a ciência, naquele momento, ela é feita de observações, né? Observações e experiências, tá? O idealismo tem por característica, né, de que todo conhecimento vem de uma subjetividade. Ele opõe-se ao materialismo, no sentido, como a gente falou lá de Hobbes, onde tudo é mecanicista, né, onde o homem não passa de uma máquina. Tá? E a gente tem três tipos, basicamente, de idealismo. O platônico, que depois vem com filósofos que seguem a linha de
Platão, que pegam a ideia de que os sentidos nos dão sombra, né? Não dão sombras, e a luz está na razão, ou seja, eu vou descobrindo, né? Eu vou me orientando, eu vou saindo daquelas sombras e eu vou descobrindo a razão, tá? Para Kant, a gente vai chamar de um idealismo transcendental, tá? Porque o conhecimento não resulta de uma experiência neutra. E nós vamos falar de Kant durante toda a nossa aula. E daqui a 2 aulas, 1 ou 2 aulas, vamos ver se na próxima, não estou decidindo ainda, a gente vai falar sobre Hegel, que é um filósofo extremamente importante também, tá? Esses 2 caras são bem importantes. Que seria o movimento, o idealismo absolutista de Hegel, tá? A razão não está na história, ela é a história. Então, Hegel, digamos que ele percebe a história como um fenômeno, né? Como um espírito. Então, esse espírito nos guia ao passar dos anos, ao longo dos anos, né? Durante toda a nossa história, e a gente deve seguir esse espírito para alcançar a razão, ou seja, e daí em qual momento tu vive, ele vai fazer discrepâncias sobre os momentos que tu vive, vai fazer analogias, etc. Hoje Hegel não nos importa tanto, porque Hegel é extenso, e a gente vai ter uma aula só sobre ele. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Kant, que nasceu na Prússia, tá? Hoje é território alemão, se eu não me engano, naquela época, né, era a Rússia, digamos assim. Né, ele nasce em uma família de artesãos, ele é um luterano devoto, então isso passa por uma questão dele tentar explicar Deus também, né? Ele estuda filosofia, física e matemática, ele nunca saiu da cidade dele, né? Ele foi estudante nessa universidade de Königsberg e depois foi professor nessa universidade. Ele é um dos filósofos iluministas, né? Vocês sabem que o período iluminista ali do século XVIII, onde a razão sobrepõe a fé, né? E a principal ideia dele é que a gente enxerga o mundo através de um filtro, né? Uma das ideias dele para essa área que a gente está discutindo agora seria de uma teoria de conhecimentos, falando sobre o idealismo. Ele une, então, essas concepções que a gente tinha de racionalismo e empirismo. E ele afirma que existem 2 mundos, os nossos corpos e o mundo externo. E isso é importante, tá? Isso é bem importante. Sobre ele falar sobre um filtro, ele faz uma analogia como se nós enxergássemos o mundo com óculos cor-de-rosa, por exemplo, né? Então, como se existisse um filtro de Instagram ali, onde eu enxergasse o mundo totalmente com aquele filtro a todo momento. E que em alguns momentos eu nem reparasse, depois de tanto, né, que eu ainda estava com aquele filtro, que aquele filtro, então, não me deixava ver o mundo de uma forma real, certo? Explicar de uma maneira um pouquinho mais prática, não sei se vocês entenderam essa analogia com o Instagram, mas, meu caso, eu sou daltônico, e olha só, né, que ironia, eu trabalho com comunicação visual, eu tenho uma empresa de comunicação visual, né, trabalho com banners, adesivos, etc. E uma das prerrogativas é que eu tenho que dar saída na cor certa, né, para o cliente. Ele quer o laranja naquele tom, ele quer o vermelho naquele tom. E eu tenho um problema de daltonismo que me traz problemas com laranjas bem clarinhos e amarelo para um tom de verde-limão. Ou seja, eu não consigo diferenciar o amarelo-limão e o laranja bem claro, bem próximo do amarelo. Então eu uso recursos técnicos para isso, para eu não me perder e não gerar um problema para o meu cliente final. Então, Kant brincando sobre essa subjetividade que a gente tem, e ali tem um memezinho de um rinoceronte, né, pintor. Então ele enxerga o mundo desse jeito, com um chifre ali, né? Já te explico, Jéssica. Já me deu vários problemas isso. Então o rinoceronte, ele pinta o mundo como ele vê, sempre com aquele chifre ali na frente, né? A paisagem tá ali, diferente da paisagem, ou da pessoa, ou da coisa que ele tá vendo o chifre dele. Então é o filtro dele, é o chifre, né? Ou uma girafa que vem tudo de cima, para fazer analogias dessa forma, ou o ratinho que vê tudo de baixo. Como, Jéssica? Bom, o Photoshop, ele tem algumas ferramentas de cor, né? Então, e daí tu sempre consegue demarcar as cores e olhar qual cor eu estou usando naquele momento, seja no padrão CMYK, seja no padrão RGB,
seja no padrão Lab, seja no padrão para a internet. Então, eu estou sempre marcando as cores para que eu possa acompanhar, antes da finalização, se a cor está no RGB. Eu não confio só no olhar, entende? Eu tenho que ser técnico, eu tenho que acabar abrindo a cor, olhando o número de registro dela, para eu saber se eu estou certo. E a minha esposa que fala bastante em mim, né? Que às vezes eu vejo alguma coisa e digo, olha aquele troço verde. Não é verde. Sei lá, é outra cor. Ou é a cinza e eu digo que é verde. E assim vai. Eu já cometi vários gafes assim. Mas então, o legal é eu numa reunião com Coca-Cola, com Banrisul, meio que só concordando, assim, porque eu quero meu computador para poder ter certeza das coisas. Ô, Sor, pode falar. Esse conceito do Kant, ele seria como se fosse o conceito de ideologia depois que Marx vai usar no materialismo dialético, mas, tipo, parece que ele é meio que o contrário, né? Porque o Kant vai dizer que é uma subjetividade, e daí Marx já vai dizer que não é uma subjetividade, isso tem a ver com a ideologia do mundo ali, digamos assim. Daí eu não sei se isso Marx pegou do se ele fez próprio, é uma coisa mais hegeliana, assim, sabe? Que todo mundo da ideologia. Todo mundo meio que inspira, né? Todos esses caras que ficaram para trás vão inspirar o Marx, todos esses caras que ficaram para trás vão inspirar o Hegel, e assim por diante, né? Aí vamos falar na ordem cronológica. Vem o Kant, vem o Hegel e vem o Marx. Eles influenciam, sim, né? Então, é uma coisa que tem do Kant, mas, na verdade, ali a resposta para o Marx, a resposta que o Marx dá é para Hegel. Porque Hegel dizia que primeiro vinham as ideias e depois vinha o mundo real, né? Por causa do espírito, do Rei Geist que ele falava. E daí tu brinca até com aquela ideia que eu comentei com vocês há muito tempo atrás, de Platão, que Platão dizia que eram ideias e Aristóteles dizia que não, que era ali a realidade. Então é a mesma coisa, o Hegel dizia que era lá em cima que vinham as coisas, né, numa ordem moral, ética, conhecimento, isso faz parte da maneira com que esses caras pensam, e eles criam todos estofos, seja epistemológicos, de conhecimento, ou ontológicos, ou metafísicos, e até éticos, morais, dessa maneira que eles pensam. Então, Hegel dizia que vinha de cima para baixo, e Marx dizia não, é de baixo para cima. Né? Ele dizia que a realidade está aqui, que as classes é que representam essa dicotomia. Então, a nossa divisão mais baixa é que representa o sentido das coisas, e não o contrário, e não vem de cima para baixo. Mas é basicamente isso. Sobre as ideias que a gente se faz atual no momento. Claro, poderia. Kant foi um divisor de águas, tá? Ele consegue unificar, ele consegue acabar com essa ideia que a gente tem, de que a gente ou só conhece alguma coisa através do raciocínio, ou só conhece alguma coisa através da observação. Então, o Kant, ele é atual, Bruno, por causa disso, né? As teorias de conhecimento moderna só existem ou só são evoluídas hoje por causa disso. É muito difícil que tu crie uma teoria que tu simplesmente diga hoje que é racional ou é irracional. O Kant hoje, a gente vai ter aplicações nessa área de tipo assim, como ele é atual? A gente vai falar depois mais sobre isso, sobre a ética dele. A ética dele tem aplicações extremamente atuais, né? De a gente discutir, algumas pessoas são muito severas e etc, e a gente discutir se aquilo é o certo ou não. Por exemplo, Star Trek. Alguém conhece Star Trek? Tem lá os... não vou me lembrar o Spock, a raça do Spock, né? Então, tem toda essa raça do Spock, ela é totalmente baseada na ética kantiana, né? Pois é, tem galera que gosta, tem galera que não gosta. Mas pegando de uma forma atual, ela implica no direito que a gente tem hoje, ela implica nas estruturas que a gente tem hoje. Isso fica um pouco subjetivo, Bruno, de uma maneira prática, mas dentro das estruturas elas estão presentes, né? Das superestruturas ou das infraestruturas, né? E, infelizmente, no Brasil a gente discute tão pouco isso que a gente ainda está discutindo o iluminismo do Brasil, digamos assim. A gente ainda não conseguiu, de uma maneira geral, sobrepassar isso.
isso ainda tem o que trazer, o que se discutir, tem mais a espremer sobre esses caras. E a gente carece de movimentos que pulam essas situações para responder o nosso problema do dia a dia, que é um problema muito mais severo, que seria o decolonialismo, o racismo, a injustiça social, as minorias em si, que tem que ser pautas, e a gente pula alguns anos de filosofia mais avançada, digamos assim, de filosofia por filosofia, para se engajar em coisas que deveriam já ter sido ultrapassadas, vocês entendem? A gente não deveria estar discutindo isso agora, a gente retrocede anos para discutir. Pô, quando eu era piá, eu me lembro da gente discutindo DNA, sei lá, clone, e, nossa, viagens para Marte, etc. Agora a gente tem que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, puxa, sabe? Então a gente tem retrocesso. Esse retrocesso, diria Darcy Ribeiro, no Brasil não é ao acaso. Isso, a falta de educação no Brasil é um projeto, né? Então, infelizmente, se eu começar a explicar para ti como Kant é atual dentro dos nossos processos, já te explico. Eu vou entrar dentro de um parâmetro do direito, eu vou entrar dentro do parâmetro de teorias de conhecimento que no final das contas a gente vai perder muito espaço da aula sem sintetizar o pensamento dele. Dentro de um conceito de ética. É que assim, dentro do conceito da ética, a gente vai ter uma aula só sobre ética. Ele diz assim, vamos lá, tem duas fontes de sensibilidade, tá, para ele. Duas fontes de adquirir o conhecimento, tá? Existe a sensibilidade, que é através dos sentidos, que são os objetos que nos são dados, e existe também o entendimento. O entendimento, ele é um conceito, tá? Ele é indireto, ele é uma conjugação, uma combinação dos elementos, tá? E essas duas coisas, né, a sensibilidade e o entendimento, eles combinados, eles geram a experiência da realidade, tá? Só que, como esses objetos se relacionam a nós, eles estão, ou seja, eu como sujeito, eu tenho aquele meu filtro que eu te falei, que a gente pode falar do meu daltonismo. Vamos lá, vamos seguir, vamos continuando que eu estou ainda te explicando. O meu daltonismo, tá? Então, eu não posso adquirir isso como uma verdade, tu entende? Eu estaria completamente errado, né? Sendo que todos os outros, ou a maioria das pessoas que não têm daltonismo, né? Nós, daltônicos, somos minoria. Então, eu não conseguiria universalizar, vamos pegar essa palavra, o meu conceito, né? Pô, eu estaria errado. Sei lá, aqui, eu sei que não é, eu sei que é cinza, tá, pessoal? Mas digamos que eu dissesse para vocês que é verde, né? Pô, tô com um moletom verde. Todo mundo iria dizer, que um moletom verde. Olhem a aula lá que eu expliquei para vocês do moletom verde. Mas ele não está de moletom verde. Vocês ficariam perdidos. Então, ele cria algo que vai transpassar todo o pensamento do Kant, que ele era um cara crítico, ele era um cara que se baseava muito na razão, ele cria o imperativo categórico. É difícil falar sobre Kant sem falar sobre o imperativo categórico. E ele vai dizer assim, age de tal forma que a tua ação possa ser tomada como uma lei universal, tá? Essa frase, o imperativo categórico, a gente pode tanto explicar a ética kantiana, depois que a gente vai ter uma aula só sobre isso, a ética deontológica kantiana, como a gente pode explicar a epistemologia dele. Por quê? Eu não posso tomar a minha atitude, a minha sensibilidade, a minha relação com os objetos universais, né? Eu tenho que procurar outras experiências, outras sensibilidades de outras pessoas, outras subjetividades, para que com o entendimento eu possa ter uma experiência maior da realidade. Conseguir fazer um pouquinho entender sobre como ele usa a razão para discernir esse problema que a gente tem do empirismo com a racionalidade, tá? Então, e como é que ele chega lá? Aqui, nesse quadro, a gente está explicando mais ou menos isso. A nossa capacidade, a nossa sensibilidade, a capacidade de sentir as coisas do mundo, tá? E o nosso entendimento é a capacidade de pensar sobre as coisas.
Espaço e tempo não podem ser conhecidos pela experiência, são intuições da mente. Olha, isso é importante, tá? O tempo, eu não consigo olhar o tempo, apesar, o tempo eu não consigo, né, olhar e dizer isso aqui é o tempo. Eu tenho a noção de existência do tempo através dos objetos, né? Algo vai envelhecendo, algo vai mudando de cor, algo vai amadurecendo, um rio vai correndo, o sol, o tempo, o clima, né? Para não falar tempo de novo, o clima vai mudando. Então eu tenho a experiência do tempo, né? Através dos objetos. Mas o tempo em si não é uma coisa, não está no mundo empírico. Vocês entendem? Então o tempo é algo a priori por Kant. Eu consigo ter essa ideia a priori. A gente vai ver o que é a priori. A noção de tempo pode ser dada através do próprio corpo para Kant? Pode, porque através do corpo, na observação do teu próprio corpo. Aí sim, né? Mas aí tem uma coisa engraçada, Pedro, porque é o seguinte, olha só, ele vai falar também do espaço. E a noção de espaço é que é a grande questão, porque o tempo a gente entende que é abstrato e a gente só consegue observar o tempo através dos outros, né? Ou seja, de um corpo, ou de um objeto, ou de... Mas e o espaço? O espaço sempre pertenceu ao empirismo, por causa da questão das experiências e das observações. Mas ele vai dizer que o espaço, eu só consigo entender o espaço quando eu consigo dizer o que é fora de mim. Como dizer fora de mim se eu não consigo entender ou não consigo saber o que isso significa? Então, minha primeira noção de espaço é a priori, eu saber o que é externo a mim. Entenderam? Então, essa é a grande sacada do Kant ao tentar explicar essa diferença dos dois mundos. E ele considera, então, o tempo e o espaço a priori. Então, eles não podem ser conhecidos pelas experiências, mas são intuições da mente. Eu tenho que ter essa intuição de que... Por quê? A gente fala que o tempo é observável nos objetos, mas eu tenho dentro da minha consciência a palavra agora. Toda vez que eu falo agora, já foi um espaço, um momento que passou. Agora. Agora é agora. Não é quando eu falei atrás. Então, para haver um espaço anterior àquele momento que eu falei, é necessário que haja uma construção anterior a mim, né? Se eu estou aqui falando isso antes de eu nascer, dizer eu existo, exige um momento agora que exige um momento anterior. Então é algo que eu consigo provar de forma abstrata, de forma a priori, só utilizando a razão. Certo? Os conceitos só se aplicam às coisas na medida em que são sentidos pela mente. Então, né? Então, uma coisa aparece no espaço e no tempo apenas na medida em que é sentida pela mente. Uma coisa em si, algo considerado exteriormente, pode não ter nada a ver com espaço, tempo ou qualquer conceito, ou qualquer um dos conceitos. Coisa em si são incognoscíveis. Tá? Coisa em si, 7 mais 5 igual a 12. Eu posso falar sobre qualquer coisa, qualquer 7 coisas, mais 5 qualquer coisas são iguais a 12 coisas. Então, ele vai dizer que existem dois mundos, o mundo da experiência, que é sentida pelos nossos corpos, e o mundo das coisas em si. Só que ele faz essa junção, né, do que é analítico, vamos embora, e do que é a priori, e do que é sintético. Então, aqui, ó, Kant dividiu o conhecimento em instituições, adquiridos a partir da sensibilidade direta do mundo, e em conceitos, que provêm indiretamente da nossa compreensão. Uma parte do conhecimento, tanto da sensibilidade quanto do entendimento, provém da evidência empírica. Já leio, Bruno. Enquanto a outra parte é conhecida a priori. Então, ali, eu tenho o conceito de celular e tenho a intuição de um conceito em particular que vem através do empirismo, né? Intuição de um celular em particular. Isso eu consigo através do empirismo. Mas eu tenho a intuição do espaço e do tempo, que aquele objeto está representando para mim, e eu tenho a ideia de que aquilo ali é uma substância, né? Uma coisa. Então, a ação do pensamento dele é embasado pela suposição e elaboração da causa para o efeito. Exatamente. É isso aí. Ele vai dizer que a causa e o efeito são a priori também. Boa pergunta, viu? Boa pergunta, Bruno. Tá afiado. Então, como é que os racionalistas, isso é bem
importante a gente entender, porque basicamente no Enem eles vão pegar esses conceitos mais firmes, né, para fazer perguntas capciosas para vocês. Então, os racionalistas, eles acreditavam que o uso da razão, em vez da experiência, levam à compreensão dos objetos. Os empiristas acreditavam que o conhecimento provém da experiência dos objetos, em vez da razão. E o idealismo transcendental de Kant afirma que tanto a razão quanto a experiência são necessários para a compreensão. Então, a minha relação com o objeto, né, a minha relação com o objeto é que torna esse objeto. Tem uma brincadeira que se fala, se uma árvore, né, uma árvore numa floresta, onde ninguém habita, se ela cai, no momento que ela cai, ela faz barulho ou não, né? Porque essa é a brincadeira com o Kant, né? Sim, exato, Bruno. Boa. Acho que o professor do Parafernália, acho que ele até fala nisso. Gosto dele, cara. Ele fala. Eu gosto de, às vezes, dar uma assistida, porque são tantas aulas, né? E eu acabo que eu leciono por prazer aqui, sou formado em filosofia. Gosto de economia e leciono por prazer. Então, eu acabo vendo vários vídeos antes, pego os meus cadernos, revejo a apostila que eu criei para vocês. Acho que o cara do Parafernália falou sobre isso, sobre o Kant, usar ele na redação. E é verdade, né? O Kant, depois a gente vai ter uma aula sobre ética e moral, e a gente pode fazer a relação da ética deontológica do Kant junto com o utilitarismo para relações, para as redações, né? A gente hoje consegue fazer isso, né? Porque o Kant é uma vertente que vai te dizer, funcione conforme a racionalidade, tem que fazer o dever pelo dever, ou seja, fazer o certo pelo certo, imperativo categórico. Age de uma forma tal que tua máxima pode ser universalizada. E o utilitarismo não, o utilitarismo ele vai dizer que tu deve ponderar e pensar no bem maior de todos, ou seja, maximizar aquele prazer. Então, tu consegue sempre pegar e encaixar isso numa redação com assuntos atuais, né? Pessoal, não me lembro até que horas vai a aula, vai até as 40 minutos, então, temos mais 10 minutos, então. Vamos lá. Então, vamos embora. Então, assim, ó, os elementos do conhecimento para o Kant, e é importante vocês conhecerem, né? Até tem muito advogado que gosta de falar, né? A priori, tal coisa acontece desse jeito, né? Então, a priori é um termo que vai explicar que é algo inato, que é daquela forma, que pertence desse jeito, é anterior à experiência, existe no indivíduo, né? É a relação que já contém naquele indivíduo, ou seja, é aquilo que o Kant estava explicando, a tua intenção de tempo, a tua noção de espaço, ela é a priori em ti, é algo que tu consegue conhecer sem precisar de experiência. Para os racionalistas, outras coisas serão a priori, como um triângulo tem 3 lados, e etc. Coisas abstratas, assim. Já a posteriori é aquilo que é estabelecido e afirmado em virtude da experiência dos sentidos, né? Da experiência sentidas na experiência, olha só. Ou seja, aquilo que tu vai adquirindo conforme a observação. Então, isso é a posteriori, tá? As formas de conhecimento, racionalista faz um juízo analítico a priori, e aí interessante. O que é esse analítico para o Kant? Kant vai dizer, no termo da filosofia, o analítico vai dizer que é verdadeiro por definição, né? Algo analítico todos os triângulos têm 3 lados, todo homem é mortal. Isso eu não preciso levantar da cadeira para observar, para descobrir que é verdade, certo? E o que é sintético, né? Juízo sintético a posteriori, para os empiristas, é a forma de conhecimento que tu tem. Então, aquela garrafa é verde, ou todos os gatos têm rabos, né? Tu vai ver que tem uma raça de gatos que não tem rabo, né? Não sei o nome da raça, mas tem uma raça que não tem rabo. Eu não sei pronunciar, Manzan, sei lá. Mas tem uma raça de gatos que não tem rabo. Certo? Então, isso requer a tua experiência para poder falar sobre isso, né? E o Kant vai, então, juntar essas duas questões, né? No juízo sintético a priori. E aí, como é que ele junta isso? Com aquela forma que eu falei para vocês. 7 mais 5 é igual a 12. 7 coisas mais 5 coisas são iguais a 12 coisas. Ele consegue
Manx, isso aí. Ah, agora, se fala Manx ou tem uma outra entonação, eu não sei. Mas boa, valeu, Bruno. Boa. Tá? Outra forma de dizer é todo o corpo é pesado. Tá, mas como é que eu posso dizer que isso é um sintético? Por que ele seria sintético? Porque o peso varia. O quão pesado ele é. Né? Ele pode variar. Como eu acabei de explicar, 7 coisas de uma coisa, mais 7 coisas, mais 5 coisas são iguais a 12 coisas. Essas coisas podem ser qualquer coisa. Né? O interessante é que a gente sabe o que é a coisa. Quando eu falo para vocês coisas, vocês têm uma... por mais que seja totalmente abstrato a ideia de coisa, vocês conseguem entender o que eu estou falando como coisa. Né? A gente depois pode ver que são 7 bolachas, 7 biscoitos, né, 7 bolachas mais 5 biscoitos vão dar 12. Pronto. E aí a discussão se vai 7 mexericas mais mais 5 bergamotas, e assim a gente vai. Temos 12 tangerinas. A ética do imperativo categórico, eu vou deixar para depois, a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, tá, pessoal? E vamos ver se... só para falar sobre a ética, moral, explicar isso bem, tem 3 aulas que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir pontuar entre uma e outra, tá? Então, basicamente assim, ela também pode ser chamada de ética deontológica, ou ética do dever. É uma decisão moral pautada somente pela razão e não por nossas inclinações, né? Ou seja, não importa o meu gosto, importa o que é certo. Importa o valor moral da ação, ela reside nela mesma, ou seja, fazer o bem por fazer o bem. Né? Então, e também importa a intenção. Para Kant não tem a coisa, aquela frase, o inferno está cheio de boas intenções, né? Não, na verdade, para Kant, de pessoas com boas intenções, enfim, etc. Para Kant, essa frase seria verdade, né? Ou seja, a intenção vale a pena, né? Para Kant, a intenção vale, não é algo que ficou só no vácuo. Se tu agir conforme a intenção de fazer o bem, sempre pensando no valor moral da ação, que reside em si mesmo, tu vai estar fazendo certo. Então, age de tal forma que a norma de tua ação, a regra, né, possa ser tornada como uma lei universal, certo? Maximizar isso. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Racionalismo, isso foi uma junção, uma aula de junção. A gente vai ter que ter uma outra aula de Kant só para falar sobre ética, senão vai ficar corrido. O empirismo e o idealismo, e a partir de agora a filosofia se torna outra, né? Porque a partir de agora nós temos um conceito que une essas duas. Pessoal, eu vou botar ali no chat um videozinho. Ele é do YouTube lá do professor Clóvis de Barros Filho, tá? Sobre ter brios. Eu acho um videozinho interessante, pessoal. Vou pegar o mais curto, tem de vários formatos. Mas claro. Eu gosto muito desse vídeo. São 8 minutos. Se vocês costumam acelerar, ele vai ser um pouquinho mais rápido ainda ali. Eu geralmente ouço as coisas aceleradas. Se vocês tiverem um tempinho, ouçam, vale muito a pena para quem está estudando nesse momento. O Clóvis é um baita professor, né? Ele é bem enfático, ele fala de Kant nessa passagem dele. E espero que tenham gostado da aula, eu gostei bastante. E próxima aula pode ser, Pedro, pode ser Hegel sim. Vamos me preparar bem para Hegel, porque sei que vai me dar uma pegada boa, umas perguntadas boas. E valeu muito, viu, Bruno, pelas perguntas. Muito obrigado mesmo. E eu fico à disposição, pessoal. Quem tiver dúvidas sobre racionalismo, empirismo, sobre o idealismo, para a gente passar a régua nesses assuntos epistemológicos de conhecimento e poder seguir a vida. Certo? Obrigado a todos. Ô, Sor, eu tenho uma questão, mas que não é sobre a academia brasileira mesmo, a questão filosófica brasileira, né? Quando eu estava pesquisando ali os professores da URGS, o currículo Lattes deles, eu percebi que tem mais professores que são especializados em Kant e Hegel
do que sei lá, Frantz Fanon, sabe? Ele vai te produzir isso é uma coisa, acho que concordo com o que o negócio disse, né? Que o Brasil ainda está numas discussões muito antigas na filosofia e tipo, ainda está estudando umas coisas muito iniciais, assim, e daí, por exemplo, Fanon, até outros mais contemporâneos, como Foucault, às vezes ficam de fora, né, da academia. E daí, eu não sei, essa questão assim, da formação tem alguma coisa a ver, porque tu pode se especializar em algum outro filósofo que não seja aqueles que tem bolsa aberta e pesquisa, e tem a ver exatamente com algum professor, né? Mas normalmente, tipo, até na USP, por exemplo, a maioria dos professores, eles são especializados em Hegel ou Kant, nesses filósofos assim mais primordiais. Eu cursei na UFPEL, né, cara? Na Universidade Federal de Pelotas, ela tem um excelente curso de filosofia, né? Porque se você não fizer a experiência... E mesmo lá dentro, inclusive, tem um núcleo medieval muito forte, né? Que os caras discutem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tinha um outro lá, que é interessante, e você dirá, totalmente, né? Não vou tirar, mas isso faz parte. Não, é só uma questão de brio. Do investimento que tu tem da área, né? Hoje, sabe o que é brio, eu dizer? Porque, por exemplo, se tu pegar o Clóvis foi fazer o mestrado, doutorado dele em Paris, né? Os mestrados sanduíches, como a gente chama. Eu volto pra casa, por exemplo, é o meu sonho poder fazer um mestrado de sanduíche, velho. poder fazer 2 anos aqui, 2 anos fora. E ele teve aula com um renomado filósofo francês, e ele foi colega do Joaquim Barbosa, aquele ministro. Não tem como, eu vou ler aquela merda enquanto fazia lá isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e essas bolsas sanduíches, né? E se tu pensar que esse desenvolvimento de pesquisa se dá basicamente nas escolas federais, nas universidades federais, eles dependem de bolsas, né, do CAPES, que dá, velho. De incentivo financeiro do CAPES. Não tem jeito, né? E o Brasil, ele não tem esse incentivo financeiro. Então, como não tem pessoas saindo do Brasil para discutir coisas que estão sendo discutidas lá fora, nós vamos sempre viver numa bolha, que é a discussão que interessa daí, ou sempre interessou a quem dominava antes. Então, por exemplo, tem nas maiores instituições acadêmicas, me deram leite materno, me deram leite, as federais, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Né? Então, Colégio Maristas é da rede, a PUC é da rede Maristas. Você só vai entender se pegar o Unicinos, ela também tem que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. Pensa que dentro dessas coordenações acadêmicas, quando a gente fala dessas áreas tanto de sociologia, filosofia, antropologia, história, e você erra! Vá ser burro na cadeia, velho! O que esse cara vai querer estudar? Caralho! Porque o cara é ele que na vai Grécia, decidir se a sua tese interessa ou não. Descobriu! Por exemplo, se eu hoje lançar o meu projeto, por mais que eu goste de economia e filosofia, 5.000 anos depois, tente voltar não consegue para essa área, você tem que comer se eu tentar entrar na economia, eu vou ter que achar um cara que seja um doutor que queira me aceitar na minha tese, na URGS, para falar sobre o assunto que eu quero. Se eu não conheço ele, é muito melhorar a tua capacidade de pensamento, entende? Depois você aplica então ele teria que aceitar o meu projeto, a minha tese, se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, para ele poder me abrir a vaga no mestrado, porque são várias pessoas que concorrem para eu entrar lá. Se eu não conheço ele, se ele não me conhece, se a minha pauta não interessa a ele, se não é algo que ele queira estudar, ele não vai levar adiante. Então, sem incentivo financeiro, cada vez menos oportunidades a gente tem, cada vez mais a gente fala sobre o mesmo. Mas eu não faço questão nenhuma de... ou tu vai falar sobre o medievo, ou agora tem... Fiz o que eu pude. Né? Eu acho ótimo que exista, mas é uma situação que tenta buscar uma representatividade, né? Que é o feminismo, que todo que mundo é diz? o racismo, que é o decolonialismo, que é
Isso aí a questão LGBT e outras siglas. Se o cara me diz isso aí então, é pra 2 ou 3... se tu parar para pensar, tu vai ter Bell Hooks, tu vai ter outras pessoas que Bell Hooks, que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Escritoras que estão... a Jamila, o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala... Várias pessoas estão pontuando nisso agora e estão tendo uma relevância sobre isso. De consagração então social começou a se abrir um espaço importante para isso. Então a gente acaba pulando. Tô gravando a aula do cara. Eu não tô desmerecendo. Aí eu chego em casa, interessante que tem esse movimento. Na cozinha para não acordar. Tá falando sobre isso hoje, é necessário que se fale. Que é só que isso não poderia ser mais assim, entende? E virou ministro do Supremo. Pô, para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Eu devia estar avançado nesse sentido. Deveriam ser questões superadas, entende? A gente parece que às vezes a gente dá uma volta no tempo e volta de novo ao medievo e esquece tudo e não consegue avançar para que a gente tenha uma consciência melhor, que as nossas estruturas tenham uma consciência melhor, que a gente possa discutir e você não entendeu o que o cara uma economia melhor, então, você tem que se sentir incomodado. Uma base jurídica melhor que no Brasil, muito porque falha. A tua inteligência e passa pela filosofia, você tem de melhor. Passa pela sociologia, conta de uma merda passa de uma pela antropologia, então, questionar isso. Você é um ser defecante. Mas não é o intuito. Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Disso. Não, é aquilo que você tem que entender. Mais ou menos aí você vai pro cara e diz, porra, eu não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Não, sim, claro, mas tem essa questão assim, eu queria muito fazer